Olá, graça e paz. Obrigado por estar conectado em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical na Primeira Igreja Batista de Acesita, classe que funciona alternativamente às 8 horas de cada domingo. Você pode também ter acesso a todos os conteúdos ministrados aqui, conectando-se no YouTube, na página da PIBA Acesita, e clicando em EBD classe das 8 horas. O título do estudo de hoje é A Igreja e sua responsabilidade missionária. Para um assunto de tamanha relevância, convidamos para estar conosco e nos conduzir neste estudo a nossa missionária Ana Lúcia Rosa Pereira. Ana Lúcia é graduada em teologia e também é missionária comissionada pela Primeira Igreja Batista de Acesita e pela Junta de Missões Mundiais, atuando na África já há 16 anos. Ela já desempenhou diversas funções no campo missionário e hoje em Guiné-Conakry trabalha na área de treinamento, formação de líderes e plantação de igrejas. Desde já, nossa gratidão a essa serva de Deus e que Ele a abençoe em todos os seus projetos e áreas de sua vida. E que Ele também nos ajude na compreensão da sua palavra. Amém. Oi, amados. Em nome de Jesus, eu saúdo com a graça e a paz. É um prazer, um grande privilégio poder estar neste momento compartilhando a palavra de Deus, aprendendo um pouco mais do que o Senhor nos revelou. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Acesita, das 8 horas. Estamos, neste período, trabalhando a literatura Práticas Bíblicas 1, da Convenção Batista Mineira. Hoje nós estamos realizando o estudo 10, a Igreja e sua responsabilidade missionária. O que para mim é um privilégio, sendo a missionária designada pelo Senhor para os confins da terra. Nós estamos baseando o estudo hoje no texto de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Vocês poderão me acompanhar na leitura. Então, leiamos. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura. Eis que ponho em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos.
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que Deus abençoe a sua palavra. Amados, o texto nos chama de povo de Deus. E alguns perguntam e até mesmo afirmam, rejeitando o cristianismo como religião para o homem, para todas as raças, para todos os povos. Alguns têm rejeitado isto e dizem que é a religião de Israel. Mas a quem realmente Deus visava quando se revelou a Israel? Vamos fazer uma retrospectiva. Lá na criação, quando Deus fez Adão e Eva, colocou ele para dominar sobre todas as coisas e guardar o que ele criou. Deus confiou a eles ali um jardim, o jardim do Éden, e eles pecaram, eles desobedeceram a Deus. E por isso, Deus, pela sua misericórdia, teve que tirá-los do jardim, porque ali tinha a árvore da vida, e se eles experimentassem dessa árvore, eles estariam perdidos para todo sempre. Deus fez o homem para ter comunhão com ele, ter intimidade com ele. Deus ama o ser humano e ele mostrou o seu amor quando ele os tirou dali. Saíram dali, mas o ser humano continuou a se distanciar de Deus, a pecar. E o Senhor teve que tomar uma atitude e ele escolheu, no meio daquela geração, ele escolheu um homem, Noé, porque Noé se achou justo diante de Deus no meio daquela geração. E Deus, então, tomou a família de Noé e, através da família de Noé, ele preservou o ser humano. O ser humano, escutam só, não foi o povo de Israel, foi toda a humanidade que foi preservada por Deus neste ato. Isto mostra que, desde o início, a visão de Deus não é uma nação, um povo específico, mas é a humanidade. Toda a terra está nos planos de Deus. O que Deus fez foi usar Israel como canal para alcançar toda a terra. Israel tinha o objetivo de proclamar a verdade de Deus, a vontade de Deus, de fazê-lo conhecido em toda a terra. E como nós podemos saber disto também? Esta afirmação que eu faço, ela se encontra na formação missionária da igreja. A base dessa formação está na descendência de Abraão. E quem são esses descendentes? Primeiro, os descendentes de Abraão são os seus descendentes diretos. São o seu filho, neto, bisneto, etc. Então, são os primeiros. E todos eles herdeiros da promessa de Deus a Abraão, que se encontra em Gênesis, no capítulo 12, versículos 1 a 3. O Senhor diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta foi a promessa recebida por Abraão e repetida a Isaac, a Jacó e a toda a descendência de Israel, a José, a Davi, etc., até chegar àquele que cumprirá a promessa nele e através dele. Então, na segunda etapa do cumprimento, e enquanto descendente de Abraão, nós temos o Senhor Jesus Cristo. E ali em Mateus, no capítulo 1, versículo 1, está escrito: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E Jesus é o 42ª geração de Abraão, em quem a promessa de Deus a Abraão se cumpre. E nele se cumpre de uma maneira definitiva e total. Jesus é nele, por ele, que toda a terra recebe realmente a bênção de Deus. Em Gênesis 3,15, está a promessa de Deus de destruir as ações de Satanás em relação ao ser humano. Ali, quando ele condenou, puniu o diabo, a serpente, ele disse: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Deus falou isso, ele falava de todas as nações, todos os povos, todas as tribos, todas as raças. O descendente destruiria Satanás. E o descendente seria bênção para todos os povos, em todos os tempos. Nós vemos aqui, Jesus é o descendente de Abraão, e o descendente da mulher, que traz a vitória sobre o pecado, sobre Satanás, formando assim a base missionária da igreja, que é a próxima etapa. Tantos quantos acreditam e aceitam o sacrifício de Jesus para o perdão dos seus pecados, aceita Jesus como sumo sacerdote que o une a Deus, ele faz parte da descendência de Abraão. A igreja do Senhor, os cristãos, você, eu e todos quantos confessam o nome do Senhor Jesus. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 27 a 29, nós temos: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você é um herdeiro de Abraão. Você recebe a bênção de Abraão. E Deus tem preparado um povo com o objetivo de torná-lo conhecido em toda a terra. Um povo através do qual toda a terra será abençoada. Você e eu fazemos parte deste povo. Quais são as características deste povo? E aí, nós vamos falar agora sobre o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós lemos já no versículo 9, né, de 1 Pedro, quando Pedro utiliza características que eram empregadas nos rituais de Israel, na apresentação do povo diante de Deus, dos sacerdotes. Ele utiliza aquelas palavras,
aquelas indicações, ele atribui à igreja. E vejam, ele diz, vós sois raça eleita. O que é ser uma raça eleita? Eleito é de escolhido. Somos escolhidos, não porque o Senhor falou, não, a Ana Lúcia vai ser minha filha, vai para o céu, mas o irmão dela ou a irmã dela, não, eu deixo. Não, não é isso. Essa escolha é todo aquele que confessa Jesus como Senhor e crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Desde que você, ou não importa quem, aceita esta verdade, você está sendo escolhido. Você foi escolhido porque o caminho foi determinado. Então, todos aqueles que vão naquele caminho, naquela direção, eles são os escolhidos de Deus. Então, é uma atitude que depende da pessoa, da decisão tomada pela pessoa, e não que Deus fez, destinou alguém para o céu e outro para o inferno. Raça eleita. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 19, está escrito, não sois mais estrangeiros, nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos. Sois família de Deus. Maravilhoso. Deus nos fez sua família. Somos irmãos. Jesus é o nosso irmão, nosso primeiro irmão. É o irmão mais velho. Nós somos co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. A igreja, que é o povo de propriedade exclusiva de Deus, é um agrupamento de pessoas com vida e descendência comum. Descendência de Abraão, mas, sobretudo, que está em Cristo Jesus. Ser descendente de Abraão não é o sangue de Abraão, mas é o sangue do descendente que veio libertar toda a humanidade do pecado, do juízo. Em nome de Jesus, que você possa receber esta bênção. Se você já faz parte da família de Deus, glória a Deus por isto. Se você ainda não faz parte, olha só, ainda vamos continuar falando dos privilégios, características daqueles que fazem parte desta família. Eu, você, fomos escolhidos enquanto raça eleita. Pedro também diz que nós somos sacerdócio real. O que é ser um sacerdote? O sacerdote era aquela figura que tinha acesso direto a Deus e fazia intermediação entre Deus e os homens. Para que o homem fosse a Deus, ele precisava da figura do sacerdote para falar com Deus por ele, para apresentar a Deus as suas ofertas, seus sacrifícios. Mas agora, Deus nos fez sacerdotes. Quando Jesus deu seu sangue, ele nos tornou puros, santos e agradáveis a Deus. Então, ele nos deu acesso livres a Deus, sacerdócio real. Em Hebreus, no capítulo 13, versículos 15 e 16, está lá que esse sacrifício que o sacerdote oferece a Deus, é um sacrifício de louvor. Confessar o nome do Senhor Jesus é o sacrifício que ele requer de nós. A prática do bem, as boas ações que nós, desde que nós estamos em Cristo, nós temos que praticar boas ações. O mal pertence ao diabo, ao inimigo. Boas ações é o que se espera do crente, do Senhor Jesus. Também, esse sacrifício é a cooperação mútua, enquanto corpo de Cristo. Nós estamos juntos, unidos nele e entre nós. E essa cooperação mútua é o sacrifício agradável a Deus. É o sacerdócio que nós temos que realizar enquanto povo de propriedade exclusiva de Deus. Enquanto povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos nação santa. Nação santa.
santidade. Isto fala de pureza. E em Romanos 12:1 fala em apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santidade é pureza. No nosso contexto, ser uma nação santa, estando no mundo e não sendo do mundo, é precisamente isto. Nós vivemos neste mundo, mas de uma maneira separada, diferenciada. Todos devem perceber quem nós somos. Sim, podemos ser ridicularizados, podemos ser perseguidos, atacados, mas somos chamados para isso, é a nossa missão, fazer diferença, ser diferentes. O Senhor nos chamou para sermos puros. Não podemos nos corromper com as coisas do mundo. Não podemos satisfazer aos homens, nem satisfazer a nossa própria carne, mas nós devemos nos santificar na palavra de Deus. É pela palavra, conhecimento e prática da palavra de Deus que nós somos santificados. Como povo de propriedade exclusiva de Deus, que Pedro fala também, ali ele está falando de uma forma bem específica. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Santuário do Espírito Santo de Deus. Deus uma vez disse, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. E hoje, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, nós somos chamados santuários do Espírito Santo. Todo aquele que confessa a Jesus como Senhor recebe o Espírito Santo de Deus. Jesus falou, eu e meu Pai faremos neles morada. Deus faz morada nos filhos dele. Nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus pagou o alto preço, ele se fez oferta, ele se fez sacrifício, ele deu o seu sangue. Nós fomos comprados por preço de sangue. Por isso, nós somos de propriedade exclusiva de Deus. Se eu compro um objeto, eu dou esse dinheiro sujo, que passa na mão de todo mundo, que rasga, que se perde, não pode, uma água que cai, uma sujeira agarra. É minha. O que eu comprar com isso é meu e ninguém tem direito de tomar de mim. Se tomar é roubo. Imagine eu e você, que fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Não tem nada que pode nos tirar dele. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Não pertencemos a mais ninguém. Não pertencemos nem a nós mesmos. O que eu penso, o que eu quero, o que eu sonho, o que eu desejo, deve estar casado com a vontade de Deus, com o que ele propôs para a minha existência, que é representá-lo aqui nesta terra. Amados, somos um povo especial, adquirido a preço de sangue. Para quê? Por que Deus investiu tanto assim em nós? Nos fez tão especial. Pedro, no texto que nós lemos no início, ele disse, a fim de proclamardes as virtudes de Deus. Sim, meus amados, somos proclamadores das virtudes de Deus. Mas qual é o conteúdo dessa proclamação? O que são essas virtudes? Virtudes são qualidades, mérito, as excelências, os feitos de Deus, a vontade de Deus, quem é Deus, seus atributos, a essência de Deus. O Senhor deseja ser conhecido em toda a terra e por causa disso ele nos fez embaixadores. Quando nós temos uma embaixada, eu, por exemplo, estou esperando um visto para retornar para Guiné-Conakry.
onde eu estou desenvolvendo o trabalho do Senhor. E eu estou dependendo da embaixada que se encontra aqui no Brasil. Quando Guiné, o país onde eu devo ir, liberar que o embaixador daqui dê o visto, então poderei retornar a este país. Então, o embaixador faz a vontade do país que ele representa. Nós, enquanto embaixadores de Deus, temos que viver aqui fazendo a vontade de Deus. Somos representantes de Deus na terra, intermediários da exortação de Deus. Deus exorta o mundo, o povo, através de nós, de nossas vidas, através do nosso agir, do nosso falar, do nosso viver. E o convite de Deus é: reconcilieis com Deus através de Jesus. Este é o conteúdo da nossa proclamação. Temos que conclamar ao povo para conhecer a Deus, para experimentar o amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus, que é o único caminho que nos leva a Deus. Nós temos que mostrar os valores do reino através de nossas vidas. E a certeza da misericórdia de Deus que vai nos levar ao paraíso. Eu estou certa disso. E você? Eu estou certa e eu proclamo esta verdade. E você, o que tem feito? Você tem proclamado este conteúdo? Você tem sido embaixador de Deus? Talvez você fala, mas eu não sei como fazê-lo. Mas como proclamar? Como proclamar? Isso é importante para que a gente possa agir. Se eu não sei como, então vamos agora compreender um pouco. A palavra de Deus em Mateus, no capítulo 5, versículos 14 e 16, diz: Vós sois a luz do mundo. Então, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Ele foi claro. Enquanto filhos de Deus, nós somos luz, proclamadores das virtudes de Deus. Deus é luz. Jesus também disse: eu sou a luz do mundo. Jesus diz: vós sois luz. Então, nós somos luz, precisamos fazer diferença neste mundo tenebroso. Nós devemos brilhar diante dos homens com as nossas boas obras. Como proclamar? É assim, sendo luz, fazendo diferença. Como ser luz neste mundo, tendo a mente renovada. Não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos ter a mente renovada. Nossos sentimentos, nossas emoções devem ser controladas pelo Espírito Santo de Deus. As nossas palavras devem ser palavras de sabedoria, ações e atitudes condizentes com filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, devemos agir como tal. Não podemos dizer: sou filho de Deus, eu creio no Senhor Jesus, e ao mesmo tempo ficar seguindo as coisas do mundo, que leva as pessoas ao inferno. Quais são as estratégias que eu posso usar para proclamar o Evangelho? Sendo luz, eu posso ser luz orando, fazendo intercessão em favor do mundo, conhecendo o que se passa no mundo e intercedendo. Eu posso ir aos campos. Os campos são aqui, na minha casa. Eu vou, no seio da minha família, ganhá-los para Jesus. Eu vou ao meu vizinho. Também o campo é a cidade, é o estado, é o nosso país. O campo é o mundo, os confins da terra. Portanto, eu vou interceder, começar pela minha família, a começar, mas é ao mesmo tempo. É só para te dizer que ninguém, nenhum filho de Deus tem desculpa para dizer: eu não posso proclamar as verdades, as virtudes de Deus. Pode,
Porque se você for paralítico e não tem nenhuma cadeira para se mover, para sair da sua casa, se estiver na sua cama, você vai proclamar para aquelas pessoas que cuidam de você. Ninguém tem desculpa para não proclamar as verdades. Você tem participado. Uma outra forma de participar, contribuir. Tudo que é meu pertence a Deus. Na verdade, não é meu. Se eu mesmo não sou de mim mesmo, nós não pertencemos a nós mesmos. Então, esta roupa que eu estou vestindo não me pertence. Ela pode até te pertencer, porque eu vou colocar à venda, hein? Ela não me pertence. Mas você, todos os seus bens, dinheiro, dons, talentos, tudo que você tem, que você conhece, pertence a Deus. Dele é o mundo e todos que nele habitam. E tudo que existe no mundo pertence a Deus. Contribuindo e dando testemunho. Você pode orar, você pode ir, você pode contribuir, mas se você não tem uma vida no altar, uma vida santa, pura, agradável a Deus, tudo isto não tem sentido. Você tem participado efetivamente desta obra? Como tem brilhado? Tem dúvidas sobre a sua participação? Nós podemos encontrar obstáculos para a realização desta obra, obstáculos em nós mesmos. Como? Olha, a verdadeira proclamação é também a verdadeira adoração. Você proclama quando você é um verdadeiro adorador. E adorar não é só cantar, é cantar também. Adorar é falar de quem ele é. Louvar é do que ele faz. Então, quando você está adorando e louvando, você está revelando Deus ao mundo. Em palavras, em ações, em atitudes, no pensamento e cantando, se você gosta de cantar. Mas a verdadeira adoração é a proclamação. Mas quais são esses obstáculos? Alguns deles eu vou citar aqui. Por exemplo, em Colossenses 3:5, fala que a gente deve deixar morrer a nossa natureza terrena, a prostituição e todas essas coisas da carne e avareza, e nós devemos fazer morrer, porque tudo isso é idolatria. Tudo que te faz desviar do caminho de Deus é idolatria. Se você idolatra mais até, ó, Jesus falou, se você não deixar pai, mãe, irmãos, por minha causa, você não é digno de ser meu discípulo. Tudo que te afasta de Deus, dos caminhos de Deus, da obediência, faz com que você não seja discípulo e, portanto, você é um idólatra. Então, ídolos, nós temos que fazer morrer a natureza terrena, a satisfação da carne, do prazer em nós, para podermos realmente sermos verdadeiros adoradores. Devemos destruir o pecado, fugir das tentações, resistir ao diabo, porque a carne luta contra o espírito. Você sabia? Aí você tem uma parte que fala sobre avareza nesse texto. E aí você diz, não, isso aqui é para os ricos são condenados mesmo, a palavra já falou que rico nem entra no céu. Olha, se rico não entra no céu, então nem Abraão, nem Davi, nem Salomão, ninguém, José, não está no céu, porque Deus os fez ricos. O problema não é rico de ter bens, é a maneira de usar, é a maneira de dispor. O que é avareza? Falta de generosidade, apego ao dinheiro, um desejo ardente de acumular riqueza. Então, quando a gente ouve isso, a gente decide que um pobre pode ser avarento. Quando você pensa, eu sou muito pobre para contribuir para missões, eu sou muito pobre para assistir à necessidade dos irmãos. Quando você pensa dessa forma, você está tomando uma atitude de avarento.
falta de generosidade. Se você realmente pensa que você não tem recursos, pede a Deus sabedoria, porque aquilo que Deus colocou na sua mão é isso que ele vai usar para te sustentar, para que você também participe da obra missionária. Não recuse assistir, porque dando, você recebe. Então, semeie para poder colher. Eu estou fazendo um curso de finanças, que é mordomia financeira. E cristãorico.com, um site que está dando esse curso. E isso tem sido muito bom para aprender. Você que é pobre, em vez de ficar lamentando que é pobre e dizer que não pode contribuir, procure uma maneira de fazer multiplicar os seus recursos. Use os seus dons e talentos, coloque à disposição da obra do Senhor e você vai ver quanta bênção vai vir sobre a sua vida. Eu já estou começando a usufruir dessa verdade. Em todo o tempo que eu estou no campo. Eu não sou rica, hein? Não sou rica. Eu estou aqui no quarto emprestado, para vocês terem ideia. Era meu, hoje não é mais. Eu venho para o Brasil, mas eu não tenho casa. Eu não sou rica, não tenho nada. Mas sou rica da graça de Deus. Eu estou muito bem instalada e onde eu vou, no meu trabalho, todo mundo pensa que eu sou rica. É a graça de Deus que se manifesta em nós e através de nós. Um outro obstáculo que pode te impedir de fazer a obra do Senhor é a falta de conhecimento. Em Oséias 4:6, Deus diz: o povo perece por falta de conhecimento. E Paulo diz a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que Deus deseja que os homens sejam salvos e que tenham pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Então, conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, conheça também o mundo e os seus desafios para que você possa participar da libertação deste mundo. Precisamos conhecer para podermos avançar. Se eu não conheço para onde eu estou indo, como que eu vou chegar lá? É preciso conhecer, busque o conhecimento. Conhecimento da verdade, conhecimento da palavra e conhecimento do mundo à nossa volta, até mesmo para vencer. Porque se você ignora, você pode cair nas mãos de pessoas que não são de Deus, mas que fazem de conta que são, como os lobos, com pele de ovelhas. Então, precisamos de conhecimento, porque a falta de conhecimento pode nos afastar de Deus. O cristão com falta de conhecimento é como um poço sem água, sem conteúdo, não tem nada a oferecer. Então, é cristão? Não, porque o cristão já tem o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, portanto, pleno. Tem muito para dar, para oferecer. Busque o conhecimento. Uma outra coisa que pode te impedir de servir ao Senhor é a negligência com os dons e talentos que Deus te deu. Em uma parábola, Jesus contou sobre um homem que ia viajar e ele tinha os servos e ele deixou os servos tomando conta do lugar e deu para eles talentos, a um 5, a outro 2, a outro 1, segundo a capacidade deles. O que tinha 5 e o que recebeu 2, eles multiplicaram em 100% o que receberam. Aquele que recebeu 1, correu e enterrou o dinheiro até que o homem voltasse de viagem. E aquele homem disse: pois é, o pouco que você tem vai ser tirado. E aqueles que receberam e multiplicaram vão receber mais. Irmãos queridos, amados, coloquem-se a serviço uns dos outros, utilizando os dons que Deus te deu como bons mordomos da graça de Deus, como bons dispenseiros da graça de Deus, segundo o texto de primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículos 10 e 11. Deus nos chama para sermos proclamadores das suas virtudes. Nós devemos fazê-lo conhecido. Esta é a nossa missão no mundo. Tem você cumprido a sua missão?
E se você está cumprindo a sua missão, tem feito com excelência? E aí eu te digo, eu descobri agora, com esse meu tempo que eu parei no Brasil, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou sentindo o desejo de estar no campo, mas o Senhor permitiu que estivesse aqui nesse tempo, e isso fez com que eu tomasse consciência de algumas coisas. Depois que eu fui para o campo, enterrei talentos. Eu tenho formação universitária que eu nunca utilizei como poderia ter utilizado se eu tivesse me aplicado em mais conhecimento, em profundidade. A gente peca nesse sentido, e eu peço perdão a Deus. E nós vamos orar nesta hora, pedindo a Deus perdão pela nossa negligência, pelo que a gente deixou de fazer até aqui, e, ao mesmo tempo, assumindo o compromisso com Ele de sermos verdadeiros proclamadores da sua palavra e representantes dele na terra. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus que a gente vem na tua presença. E é gostoso, Pai, poder apresentar diante de ti, sabendo que tu és um Deus de amor, pleno de misericórdia e compaixão, que o Senhor, ó Pai, nos perdoa. O Senhor, ó Deus, está pronto para nos perdoar, para aceitar, ó Deus, a confissão dos nossos pecados, o arrependimento, Pai. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço perdão por não ter aplicado corretamente os talentos que o Senhor colocou em minhas mãos. E nesta hora, assumo o compromisso com o Senhor de cada dia, Pai, buscar mais conhecimento, de a cada dia, Senhor, crescer mais no conhecimento do Senhor e dos talentos e dons que o Senhor tem me dado, para que eu possa alcançar mais vidas e a expansão do reino que o Senhor onde o Senhor me permitiu atuar. Em nome de Jesus, Pai, eu me coloco à tua disposição. Usa-me, ó Senhor, como o Senhor programou já, como o Senhor propôs no teu coração. Em nome de Jesus, aqui estou eu, Pai, tua serva, para proclamar as tuas virtudes da maneira como o Senhor deseja que eu faça. Ó Pai, assista-me, ó Deus, na minha falta de fé. Assista-me, ó Deus, na minha pequenez. Assista-me, ó Deus, nas minhas limitações. E faça-me conforme o teu querer, para o louvor e glória do Senhor. Que a minha luz possa brilhar e as boas ações possam levar os homens a glorificar o teu nome onde eu estiver, a começar aqui, em minha casa, e lá no campo, quando o Senhor me permitir retornar. Em nome de Jesus, eu oro também em favor de tantos quantos estão assistindo, Pai, esta lição. Que o Senhor possa revesti-los com o Espírito Santo do Senhor, lavá-los com o sangue do Senhor Jesus, purificá-los do pecado, Pai, segundo a confissão e o arrependimento dos mesmos. Eles se tornarão teus filhos e juntos nós vamos, ó Pai, proclamar as tuas virtudes para o louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, amados. Até a próxima. Em nome de Jesus, que nós possamos crescer no conhecimento da graça de Deus. Amém.